Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar aqui um novo quadro no canal, onde a gente vai fazer resenhas de livros. E hoje, no primeiro episódio dessa série, é o livro Nunca Minta, da Freida McFadden. Então no primeiro episódio a gente vai comentar sobre esse livro aqui, que é um thriller suspense, que tem várias reviravoltas daquelas que não faz você desgrudar do livro. Mas se você tá chegando aqui pela primeira vez, e como esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre algum tipo de resenha de livro, eu vou explicar pra vocês que o vídeo, ele é separado em duas partes, tá? Então a primeira parte é pra quem não comprou o livro, ou ainda não leu, não sabe se vai comprar, tá em dúvida. Então a primeira parte é uma parte sem spoilers, tá? E a segunda parte onde a gente vai se aprofundar nos plots, nos personagens, vai comentar sobre eles e tudo mais. Então a segunda parte é pra você que já leu. Então a parte com spoiler vai começar a partir desse tempo aqui que tá na tela pra vocês, tá? Então até lá você consegue ver o vídeo de boa se você quer comprar ou quer começar a ler o livro, beleza? Então, como provavelmente você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clica no botão de like, claro, se você gostar do conteúdo, e também me siga nas outras redes sociais, tá? E não se esqueça de acompanhar aqui nesse canal ou nas outras redes também a nossa série de escrevendo o meu primeiro livro, tá? Essa série aí é o grande carro-chefe aqui do canal, então acompanha lá, que eu tenho certeza que vai ser bem legal ter você comigo nessa jornada. Então vamos começar a falar do livro e vamos falar sobre a sinopse. A história acompanha Trisha e Ethan, um casal recém-casado que se isola em uma mansão remota durante uma nevasca. Lá, Trisha descobre um quarto secreto com fitas cassete contendo gravações de sessões de terapia da antiga proprietária, a psiquiatra Adrienne Hale, que desapareceu. Ao ouvir as fitas, Trisha mergulha em um mistério assustador, desvendando segredos e mentiras que a colocam em perigo. Esse ponto das fitas e da casa, dessa parada da sinopse, já me pegou logo de cara, tá? Esse daqui é o meu primeiro livro da Freida e eu me interessei mais por essa sinopse, tá? Então essa parada das fitas, da casa, que as pessoas chegam, me chamou mais a atenção, então isso já me pegou logo de começo. Eu já tinha escutado falar da Freida, sabia de que os livros dela estavam vendendo muito, de que ela estava chamando muita atenção, inclusive nas outras redes sociais a galera fala muito dos livros dela, e aí eu fiquei curioso, falei, cara, por que eu não começo a ler isso? Eu quero entender um pouco mais desse estilo de thriller que a galera gosta tanto, então eu decidi começar por esse livro que se chama Nunca Minta. E com certeza esse livro aqui, ele trabalha com muitas reviravoltas, com muitas coisas que vão te deixar meio que na ponta do pé, e fazer você virar as páginas e virar os capítulos, fazendo assim que você não desgrude do livro, né? De fato, a Freida tem muita maestria quando o assunto é grudar você no livro. E pra mim, tem alguns momentos na história que eu sei que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Eu sei que é só um preenchimento ali, ou ela tá dando algum contexto para os personagens específicos que acaba deixando às vezes o livro um pouco devagar, tá? Mas esses momentos eles são mínimos, eles são pequenos, mas no geral o livro funciona muito bem, tá? O livro tem ele segue muito fácil de ler, sabe? Então você vai querendo virar as páginas, vai querendo saber o que vai acontecer, vai querendo saber mais sobre os personagens. Então, sem dúvida nenhuma, que nem eu disse, a Freida faz isso aqui com maestria. E no geral, falando um pouco por cima dos personagens, os personagens tem alguns que são interessantes e outros que nem tanto, tá? Que nem, por exemplo, eu não gostei da Trisha e do Ethan, que é o marido dela, não gostei deles logo de cara, e ao decorrer do livro, conforme eles vão sendo desenvolvidos também, não fui gostando muito deles, tá? Porém, outros personagens já me chamam mais atenção, eu já gosto mais, já quero saber mais o que vai acontecer, acompanhar mais sobre eles, sabe? Conhecer mais esses personagens, que sim, a Freida trabalha muito bem. Certos personagens, outros ela trabalha bem, mas acaba que não me agradou muito. Personagens mais interessantes, como por exemplo da Doutora Adrienne, que no final das contas foi a personagem que mais me cativou, que eu mais queria saber sobre, e o desenvolvimento dela é muito interessante. A Freida faz um trabalho muito bem desenvolvendo ela aqui, ao decorrer dos capítulos, né? E você fica naquela tensão, porque você precisa saber o que aconteceu com ela, por que ela desapareceu, o que aconteceu com a doutora, mas o personagem dela em si realmente é muito interessante, é muito bem desenvolvido pela Porém, não é só ela que é um personagem interessante, né? Todo o arco de personagens que estão em volta da doutora Adrienne funcionam muito bem, todos eles são muito bem trabalhados,
e você gosta dos personagens, né? Inclusive, até os pacientes dela, né? A gente vai escutando, entre aspas, lendo, né, a transcrição das fitas ao decorrer dos capítulos e vai sendo com pacientes. E a gente vai aprendendo mais sobre esses pacientes e todos eles ali são muito interessantes de você ler e faz com que você queira virar as páginas, saber mais sobre esses personagens. O livro trabalha com uma espécie de timeline que tá no presente e ele vai pro passado, né? O presente acompanha a Trisha e os personagens que estão ao redor dela, e o passado trabalha a doutora Adrienne, né? Então a Frida faz muito bem esse ritmo, né? Ela dita muito bem esse ritmo de ir pro passado, ficar no presente, e ela vai intercalando isso de certa forma que faz com que a gente não queira parar de ler, né? Então em momentos específicos ela vai fazer você voltar no tempo e ir para outra personagem, depois ir pro presente para saber aí sim o que aconteceu. Isso ela faz assim, cara, de forma invejável, eu vou falar para vocês, porque em vários momentos você quer saber o que tá acontecendo, às vezes dá vontade de você pular um capítulo só para chegar onde você quer, as coisas que você quer saber, mas então isso é construído de uma forma extremamente muito bem pensada, cara, é impecável assim da parte da autora. No final das contas é um livro muito bem escrito, com personagens interessantes, outros nem tanto, com uma trama muito bem construída que intercala entre passado e presente, e sem dúvida nenhuma, se você quer começar a ler thriller, suspense, esse daqui é um ótimo começo. Você vai se apaixonar por esse tipo de leitura, por esse tipo de suspense. Talvez seja uma ótima carta de entrada para quem quer começar nesse gênero de thriller de suspense. Então recomendo que, se você tem interesse, se você já gosta, isso daqui é quase obrigatório. É um livro muito bom de thriller e suspense. E com essa conclusão a gente chega na parte do vídeo onde nós vamos falar sobre: você julgaria este livro pela capa? Como eu disse, como é o primeiro episódio que eu tô fazendo aqui a resenha com vocês, eu vou pegar o livro e a gente vai analisar a capa dele para saber se eu compraria ou se você compraria esse livro somente pela capa e muito provavelmente pela sinopse também, vai. A gente fica falando, eu não julgo o livro pela capa, eu não julgo o livro pela capa, não sei lá o que, mas a gente sabe que você julga sim. Eu também julgo, então a gente vai analisar essa capa aqui agora. Bom, então essa capa aqui que nós temos é a capa que tem no Brasil, mas ela é basicamente replicada para outros países também, tá? Eu preciso falar para vocês que assim, eu não sou muito fã desse tipo de capa mais realista, tá? Não gosto muito desse tipo de capa que parece uma foto, isso me afasta um pouco, não vou mentir, tá? Mas assim, algumas coisas que eu preciso comentar sobre essa capa. O sofá de couro preto que tá na capa, ele faz muito sentido, cara, porque, assim, ele é uma parte fundamental da trama e faz muito sentido ele estar na capa, tá? Ele aparece em vários trechos do livro e é muito legal que ele esteja sendo representado aqui de uma forma visual pra gente poder acompanhar, tá? Isso me leva também à fonte, né? A fonte é uma fonte ok, uma fonte boa, que trabalha com esse vermelho degradê, que, né, remete a thriller, então no final das contas faz todo sentido. Das capas que eu vi dela, essa daqui foi uma das que mais me agradou, com certeza. Os tons funcionam muito bem, vermelho, branco, preto, cinza, né, enfim, a capa acaba sendo interessante, e eu não vou mentir pra vocês não, tá, eu comprei um pouco pela capa e com certeza muito por causa da sinopse, então o combo em si faz muito sentido, tá, eu acabei gostando, apesar de eu não gostar muito desse estilo aqui, pra mim acabou me pegando sim, não vou mentir não. Então se você ainda não leu o livro, é aqui que você fica. Recomendo que você leia o livro e depois volte aqui pra escutar e a gente debater um pouco na seção de comentários aqui sobre o conteúdo em si, tá? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, então a partir desse momento a gente vai trabalhar com spoilers do livro, porque a gente vai falar da trama, dos personagens, dos plots e tudo mais, beleza? Tá, a primeira coisa que a gente vai falar aqui na seção de spoilers é um complemento da primeira parte, tá? A gente precisa falar um pouco sobre a técnica que a Frida utiliza, a técnica de vira-página e a técnica de fim de capítulo. Essas técnicas, elas são conhecidas pelo público de thriller e para quem já acompanha esse tipo de livro já faz um tempo. Só que assim, a gente sabe que se utilizado da forma errada, isso mata o livro, deixa o livro muito chato, né? Porque basicamente a técnica de virar a página do livro é que no final da página ela vai fazer você ir pular pra próxima, então alguma coisa vai te chamar atenção pra você ter que pular pra próxima. E de final de capítulo, é claro, ela vai te deixar um cliffhanger ali, né? Um gancho pra você seguir no capítulo seguinte. Só que se você não faz isso bem feito, ou com o que eu quero dizer com isso, se você trabalha da maneira
tipo, meio enchendo linguiça no meio dos capítulos e só ficam interessantes no começo e no fim, o livro fica oco, basicamente, sabe? O livro fica oco e você consegue perceber que só pelo final de capítulo e pelo final da página alguma coisa te chama o interesse, entendeu? Mas a gente precisa falar aqui que a Frida, ela faz isso de forma... Mano, ela faz isso de forma quase que perfeita nesse livro, tá? Os capítulos são muito bem trabalhados, que nem eu falei, alguns pontos pra mim são um pouco desinteressantes, mas não me fazem perder o interesse no livro. Algumas vezes eu me peguei te falando, tipo, tá, vamos seguir, vamos manter o foco, porque a história tá boa e eu quero chegar no próximo capítulo, sabe? Você fica com aquilo no fundo da cabeça em alguns momentos, eu pelo menos fiquei. Mas, de fato, no geral, tudo aqui é muito bem trabalhado. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Em algum momento, num momento do livro, por exemplo, a gente descobre que tem um corpo dentro do consultório da doutora e a gente não sabe se é o corpo dela. Depois a gente acaba descobrindo que é o corpo do AJ, né, que acaba chantageando ela. E depois a gente... em outro capítulo a gente descobre também de que existia sim um homem na casa, de que era o Luke, o ex-namorado da doutora. Então ela joga essas iscas desde o começo do livro, claro, para manter a gente interessado na trama, sabendo que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, o que demora para acontecer, mas isso faz parte da técnica que ela trabalha. Mas no final das contas, toda essa espera, essa construção, ela é entregue pra gente. Então, ela não só joga os petiscos ali, as iscas pra gente, mas ela constrói tudo muito bem para que quando acontece a revelação, que eu comentei agora, por exemplo, tudo faz mais sentido e parece uma recompensa muito merecida da parte do leitor. Agora vamos aprofundar um pouco mais os personagens, começando pela Trisha, que pra mim é a personagem menos interessante desse livro aqui, tá? Eu já vou falar logo. Pra mim, a Trisha tem um grande problema, que é, a Frida limitou o desenvolvimento do personagem dela, né? Ela apresenta ali a personagem da Trisha até um ponto muito raso pra gente, e a gente acompanha ela uma grande parte do livro, né? Ela é uma das personagens principais, afinal de contas, e ela bate num teto de desenvolvimento de personagem várias e várias vezes, coisa que a gente não entende. Depois a gente descobre que é por conta da função do plot. Se a gente realmente entendesse o que estivesse passando na cabeça dela, por que ela estava ali, qual eram os interesses dela dentro daquela casa e tudo mais, né? A gente entenderia de que aquilo ali serviria pro plot. Mas não, a personagem bate num teto várias e várias vezes. Isso me fez perder o interesse no personagem dela várias vezes. E me deixou um pouco, tipo assim, mano, tá, eu só quero chegar no próximo capítulo, eu quero saber mais sobre a doutora, sabe? Eu quero saber mais quem que é a pessoa que tá na casa, eu quero saber de quem que é o corpo, eu quero saber por que vocês estão fazendo isso e tudo mais. Mas não pelo personagem da Trish em si, sabe? E quando você vê o acontecimento do plot, de um dos plots que você descobre que a máscara dela cai, né? Você pensa, porra, por que eu tô conseguindo ler os pensamentos dela, mas eles não estão sendo justificados aqui da forma que vai acontecer lá no final, sabe? Então, pra mim, é uma limitação muito rasa da personagem, que a gente acompanha grande parte do livro até ter esse descobrimento do plot, e isso me faz não gostar da personagem. Fora algumas outras atitudes dela, isso me deixou muito, muito chateado com a personagem. Eu não gostei do desenvolvimento dela, porque ela fica batendo nesse teto várias e várias vezes. Agora, falando um pouco sobre o Ethan, que é o namorado dela, né? Eu acho que ele é completamente deixado de lado e trabalhado basicamente no estereótipo do cara forte, loiro e que é rico, tá ligado? Ele é deixado completamente de lado porque o foco é a personagem principal, é óbvio. Só que se a personagem principal, que é o foco, não é bem desenvolvida, o cara que é o coadjuvante ali, que tá com ela, ele também é fraco, sabe? Ele vai ganhando força ao decorrer do livro, por quê? Porque a gente trabalha com ele de forma rasa, porque ele é um coadjuvante, a gente não precisa saber muito dele, tá ali só acompanhando e fazendo um papel muito específico ali de proteção, de acalmar a Trisha e tudo mais, mas depois, conforme o livro vai indo, ele vai ganhando um pouco mais de força, né? O plot acrescenta muito mais ao personagem dele, eu acho, apesar de também não justificar, talvez, que seja um personagem tão raso, sabe? Mas ainda assim, o Ethan, ele serve bem o propósito do plot, porque ele é só um coadjuvante, e isso faz ele crescer, né? Diferente da Trisha, que pra ela crescer, no final das contas a gente descobre uma outra personagem, basicamente. Vamos falar sobre a minha personagem favorita do livro, que é a doutora Adrienne Hale, que, assim,
o contrário da Trisha, como a gente já sabe que a Dany, ela vai morrer, basicamente, a gente sabe que ela não tá desaparecida, a gente sabe que ela vai morrer, né? Já que a gente sabe que ela vai morrer, a Frida faz de tudo pra gente se interessar por ela e pelo arco dela, sabe? A gente quer ficar mais perto dessa personagem, a gente não tem limitações do porquê que a gente vai conhecer cada vez mais essa personagem. Então ela é muito bem desenvolvida, tanto na parte, a gente lê os pensamentos dela, e isso acrescenta muito a personagem, a maneira que ela pensa, a maneira que ela raciocina, o que ela pensa dos outros personagens que estão em volta dela, e isso faz ela ser uma personagem muito legal de ler. Ela é muito bem desenvolvida, a trama dela, o arco de personagens que tá em volta dela é muito legal, o arco da personagem dela também é bem interessante, então isso faz com que a personagem pra mim seja a melhor, porque ela é mais bem desenvolvida, afinal de contas a Frida ela tem que manter o interesse pra gente, né? Ela tem que fazer a gente gostar cada vez mais dessa personagem, pra que a gente queira saber o que aconteceu com ela, afinal de contas, né? A gente fica se perguntando isso até o plot. Aí a gente chega no personagem também do Luke, que é o namorado, que acaba virando o namorado da doutora Adrienne Hale, né? E o Luke é um personagem também que serve muito bem o papel de ser essa pessoa que vai conquistar a confiança da doutora, né? Que a doutora é uma pessoa muito fechada, não, eu não me relaciono e tudo mais. E o Luke chega pra mudar essa personagem, então ele faz parte desse desenvolvimento da personagem, né? E isso acaba sendo muito interessante. Ele segue o papel dele do plot muito bem e desenvolve muito bem ao lado dela, né? A gente acompanha meio que uma montanha-russa do relacionamento dos dois e isso acaba virando uma trama bem interessante de acompanhar. Só que o Luke, ele tá ali pra deixar uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Pra gente ficar pensando, será que foi ele que matou a doutora? Porra, mas ele não parece o cara que matou a doutora, mas será que em algum momento ele vai se revelar ser o vilão dessa história toda? Então ele tá ali pra mostrar assim, como ele é um personagem muito dócil, muito respeitoso e conquista a confiança da doutora, a gente começa a pensar em que momento que ele vai trair ela, no momento que ele vai querer se revelar como o personagem que vai matar ela. É só uma pulguinha atrás da orelha ali. No final a gente sabe que ele não vai ser o assassino, mas fica essa pulga atrás da orelha. Agora a gente chega em outro personagem que é um dos pacientes, que é o AJ, né? O AJ que desde o primeiro momento que a gente chega a ser apresentado esse personagem, já desconfia de que é ele que vai matar a doutora, né? Mas assim, pra mim é um caso claro da Frida escrevendo e falando assim, olhem para ele, entendeu? Olhem para ele, e o Luke é o personagem que deixa a pulga atrás da orelha. Então ela deixa a nossa cabeça ocupada com duas possíveis possibilidades que vão fazer mais sentido para quem tá lendo, da onde é o assassino. Só que é óbvio, mano, o AJ é muito óbvio de que ele ia matar ela, sabe? Só que no final das contas não é ele que mata. Então ele é um artifício da trama que faz a trama girar. Afinal de contas, ele grava o vídeo da doutora furando os pneus do carro do cara lá no estacionamento, e ele gira a trama. Então ele chantageia ela, ele começa a ameaçar ela, ele consegue ter um contato mais próximo com ela, isso acaba fazendo com que a doutora chame a atenção do Luke, faça ele deletar aquele vídeo e tudo mais. E aí, falando do AJ, a gente vai entrar no ponto do plot, tá? No ponto que movimenta essa trama, que me irrita muito. Esse pra mim é o grande defeito desse livro, porque eu não sei, tá? Não entra na minha cabeça a carreira de alguém ser completamente destruída porque tem um vídeo dela furando o pneu do carro de um cara, tá? Pra mim não faz sentido nenhum. A todo momento nesse livro é feito uma tempestade em copo d'água, tipo, mano, a trama, minha vida pode acabar por causa que tem um vídeo meu furando o pneu de um cara. E aí a doutora envolve o Luke, fala pra ele entrar na casa do cara, invadir a casa, hackear o computador do cara, deletar o vídeo, só pra envolver o Luke na trama, e aí eles ferrar junto porque o AJ tem um vídeo do Luke entrando na casa. Pra mim, é uma sucessão de coisas, que é um movimento da trama, é óbvio, pra movimentar a trama. Então, no final das contas, o AJ é um personagem muito importante, movimenta essa trama de várias formas diferentes, e então, por isso, ele é um excelente personagem, apesar dele ser levemente estereotipado, mas o estereótipo faz sentido, né? No final das contas. Mas, assim, cara, é muito irritante pra mim saber de que se ela simplesmente pegasse e falasse assim, posta esse vídeo, eu me retrato, eu vou dar entrevista e eu falo que
que foi um dia de fúria, que tá tudo bem, que não sei lá o quê. Enfim, existiam milhões de maneiras pra ela poder resolver isso, de que não matando o cara depois, entendeu? Então, assim, pontos pro personagem de AJ, é um personagem excelente, movimenta muita trama, mas pra mim, essa parada, esse tempestade de copo d'água de furar um pneu de um carro e acabar com a carreira de uma pessoa, pra mim, mano, é zero sentido nenhum. E isso me frustrou muito durante a leitura. E isso leva a gente à trama da Trisha e do Ethan de novo. Porque a Trisha era uma das pacientes, a gente descobre que a Trisha era uma das pacientes da doutora, e de que ela ajudou a matar o AJ e ajudou a esconder o corpo lá e tudo mais, e por causa disso, porque ela não quer ser envolvida em nenhuma coisa do tipo, ela tem medo de ser pega, no final das contas ela vai lá e mata a doutora Adrienne Hale, e essa revelação pra mim foi muito forte, porém, eu não gostei. Eu não gostei tanto quanto eu imaginei que eu poderia gostar. Por conta de eu não gostar da personagem da Trisha, por conta de ter virado esse clique na minha cabeça de falar assim, eu entendi porque ela é uma personagem rasa. Porque a Frida tem que limitar o crescimento dela, o desenvolvimento dela, porque senão a gente ia suspeitar de alguma coisa, sabe? A Frida esconde muito bem, porém, pra mim, esse plot, ele é sim forte, tá? E o plot do Ethan também é muito forte, né? De que a mãe dele era paciente, de que ela suspeitava que todo mundo ia matar ela e tudo mais, que o filho dela queria matar ela pra ficar com dinheiro. E no final das contas foi isso mesmo que aconteceu, a mãe tava completamente certa, né? E o Ethan se revela também ser o assassino da mãe. A Trisha se revela ser o assassino da doutora, e aí eles compram aquela casa e se revelam um pro outro de que os dois são psicopatas, de que vão fazer qualquer coisa pra ter sucesso no que eles precisam, né? E depois o tempo passa, a gente vê que eles já estão com filho, a Trisha tá grávida de novo, eles estão naquela casa, de que eles são um casal de psicopata, basicamente, que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, e eles vivem um casal de psicopatinhas felizes no fundo da casa ali, tomando um chá gelado no jardim, tá ligado? No final das contas, você acaba entendendo um pouco por que eu falo que o Ethan cresce no final do livro? Porque você entende por que ele quer tanto aquela casa. Você entende no final das contas. Faz muito mais sentido, né? A gente começa a ter alguma possível suspeita por ele em algum sentido. No final das contas, eu acho que o personagem da Trisha não cresce tanto nesse final e a gente começa a ver o pensamento dela de fato, do que tá acontecendo e tudo mais. E começa a conhecer ela de verdade, né? E aí ela se torna pra mim uma personagem que também não é tão interessante, mas que fez a trama funcionar também, de certa forma, né? Mas pra mim foi um pouco de plot pelo plot, porque eu quero chocar, sabe? Mas no final das contas, assim, o livro é muito bom, tá? Eu gostei do livro, no final das contas eu gostei do plot, apesar de eu ter criticado eles aqui. Eu gostei do plot, eu gostei dos personagens, eu acho que é uma leitura muito fácil, é uma leitura muito rápida, né? E eu gostei muito do livro. Já tô com outros livros da Frida na prateleira e pra ler. Então, pra mim, se mostrou uma autora que sabe escrever muito bem, que trabalha muito bem os cenários que os personagens estão, os personagens também e tudo mais. Então, assim, no final das contas, eu gostei bastante do livro. Comenta aqui embaixo o que você achou do livro, como que foi a sua experiência de leitura, o que você achou dos plots. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. E também não se esquece, tá? Não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal, acompanha a nossa série de escrevendo meu primeiro livro. Sim, eu estou escrevendo meu primeiro livro e a gente está documentando tudo aqui. Então sai um episódio toda semana, sai um episódio dessa série, tá bom? E também me siga nas outras redes sociais, porque tem algumas atualizações que vão para outras redes e tudo mais. Você pode se aproximar um pouco mais desse processo de escrever um livro e de outras coisas que eu também tô fazendo, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Esse foi a resenha do livro Nunca Minta, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou!